Fala, minha gente, bom dia a todos. Aqui para a gente analisar os jogos de ontem, rodada dupla dos nossos representantes na Copa do Nordeste. Vitória líder do seu grupo, Bahia líder do grupo dele. Que maravilha, né? Nossos dois representantes disputando aí uma competição internacional, né? No caso, Vitória Sul-Americana, Bahia Libertadores da América e muitas competições aí pela frente. Mas vamos falar um pouco dos jogos de ontem, né? Começando com o Bahia, né, que foi o primeiro jogo. O Bahia jogou ontem 7 horas da noite no estádio da Fonte Nova contra a equipe do Ceará. E o técnico Rogério Ceni colocou um time misto, vamos dizer assim. Não colocou seu time titular para jogar, preservando os atletas para a partida do próximo domingo contra a equipe do Corinthians. Jogando dentro da Fonte Nova, o Bahia poderia ter colocado o seu time titular para jogar, né? No caso dessa semana, como o jogo contra o Corinthians vai ser domingo, 8 horas da noite, e o Bahia teria aí ainda quinta para descansar, sexta de treino, sábado de treino, e o jogo é domingo à noite, eu acho que poderia ter colocado alguns jogadores. Mas o técnico quer também observar alguns atletas, como ele pode, né, encaixar esses atletas que não estão jogando como titulares num time, numa possível mudança que ele queira fazer até na parte tática do time, no sistema do time. Então tá valendo, e o Bahia venceu, e quando vence tá tudo normal, e fez um bom jogo o Bahia, até porque o Ceará também veio com o time mesclado, não veio com seu time titular jogar no estádio da Fonte Nova, e o Bahia teve totalmente o controle da partida, principalmente até lá os 20 minutos do segundo tempo. O Bahia teve o controle, fez um primeiro tempo muito bom, não dando chances à equipe do Ceará, a não ser nos contra-ataques. O Ceará pegava a bola, tomava a bola, que o Bahia tinha aquele bom domínio, né? Mesmo sendo time reserva, o Bahia tocava bem a bola, o Bahia tinha uma articulação muito boa de triangulação pelo lado direito, com Eric que aparecia por ali, que fez um bom jogo, terminou fazendo 2 gols, Eric com Gilberto, com Kaique, que tem feito boas partidas, diferente daquele Kaique da primeira vez, que fazia uma jogada boa, fazia 2 jogadas ruins. Então, o Kaique fez um bom jogo, então essa triangulação deu certo pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, a bola chegou muito no Borducci, mas com pouca eficiência do lateral esquerdo do Bahia, que não conseguia chegar na linha de fundo. Na defesa, o David Duarte bem, né, daquele jeito dele, daquele estilo dele, mas bem, interceptando alguns contra-ataques da equipe do Ceará. O Rezende assim, não fez uma grande partida, o zagueiro Rezende jogando, é claro, improvisado por ali, e o Acevedo fazendo aquilo que o volante tem que fazer, né? Acevedo duro, sempre forte na marcação, antecipando o adversário, né? Dando passe, chegando para chutar, chutando fora, alta a bola, mas chegando para chutar, tentando finalizar. Então foi um Bahia que a gente pode dizer ontem que o Bahia jogou corretamente. Foi um Bahia que fez aquilo que se pede dentro de campo, não inventou nada, né? Não ficou errando passes o tempo inteiro, e por ter jogado uma boa partida, o Bahia conseguiu fazer o seu gol logo com Lúcio, né, no primeiro tempo, na jogada pelo lado direito do Gilberto, na linha de fundo, o cruzamento, o Lúcio vinha chegando, a bola no alto ainda, ele pega de perna direita, coloca no fundo da meta. Lúcio, ele tem sido precipitado nos jogos. Ontem, mais uma vez, se precipitou em vários lances. Tem lances que ele quer tentar passar no meio de 2, 3 jogadores. Às vezes ele se encontra realmente sozinho, ele tem que criar, ele tem que usar a criatividade dele para fazer, e não tem tido sucesso nessas jogadas individuais. Outras ele pode tocar para o companheiro, ele tenta o chute também, parece aquela necessidade de fazer o gol, mas cumpriu com o dever dele, que é fazer o gol, e ele estava lá como centroavante e fez o gol. No segundo tempo, logo no início da partida, me parece que 11, 12 segundos, o Eric, volante, pega uma bola pelo lado direito, avança, chuta cruzado, um belíssimo chute no ângulo do goleiro do Ceará, fazendo o segundo gol do Bahia, e o Bahia logo fez 3-0, incrível, né? Tá jogando contra o Ceará, que é um time de Série A do Campeonato Brasileiro, que a semana passada ganhou o título cearense em cima do Fortaleza, e o Eric terminou aproveitando um cruzamento, chegando na área, fez gol, e teve mais 2 chances, oportunidades de fazer gol. O Eric ontem poderia ter feito 4 gols numa partida só no jogo contra o Ceará.
né? E o Bahia fez 3-0, até ali se pensava que o Bahia ia ganhar de goleada, ia fechar o jogo bom. Quando vieram as modificações, principalmente do lado do Ceará. O Ceará, o Léo Condé conversou muito com o seu auxiliar, e a gente observava isso, começou a fazer mudanças no time do Ceará, e o Ceará foi para frente e conseguiu fazer 2 gols em cima do Bahia, o que deixou o time do Bahia assustado. Apesar do Bahia ainda continuar saindo, ter tido a oportunidade de fazer o 4º gol, mas é um susto que se toma. E aí vem, né, aquilo que a gente tem falado constantemente aqui, Cauli. O que é que está acontecendo com o Cauli? Né? Cauli não consegue dominar a bola, Cauli não consegue criar uma jogada de perigo para o Bahia. Cauli às vezes atrasa uma jogada tática do Bahia, uma jogada aguda do Bahia, que a bola chega nele, ele quer girar o corpo, ele quer ser rápido, acaba se atrapalhando, pisando na bola. Tá difícil, né, o torcedor suportar o que Cauli tem feito dentro de campo. Não tem sido um jogador útil ao time do Bahia. Uma jogada, um lampejo aqui, outro lampejo ali, muito pouco para o que Cauli já apresentou na equipe tricolor, e por isso hoje ele é reserva da equipe do Bahia. Quando entra, realmente o torcedor já fica preocupado com o rendimento do jogador Cauli. Então, final do jogo, 3-2 para o Bahia, mas foi um bom jogo, não foi um jogo ruim do Bahia, mesmo tomando os 2 gols. A gente sempre diz, mesmo com o Acevedo fazendo um grande jogo, o Eric também, o Bahia ainda é um time que sofre para marcar. O Bahia não aproxima a marcação ao adversário. O adversário do Bahia tem sempre muito espaço para jogar. E aí a gente fica imaginando quando o Bahia pegar um time com mais qualidade técnica e ofensiva. Principalmente times que têm meias ofensivos, jogadores construtores. Então o Rogério tem que avaliar essa situação. O jogo de fundo, o jogo do Vitória, gente, e eu não vou me alongar muito porque é complicado. O time do Vitória ontem jogou com jogadores que não tinham nem participado ainda nessa temporada, ou participaram muito pouco, né? Muito pouco nessa temporada. Teve ali o Lenilson, o lateral direito, teve o Cauã, zagueiro, são garotos, jogadores de 19 anos, de 20 anos, Papaterra no meio de campo, que é um jogador que eu vi fazer competições nacionais pelo time sub-20 do Vitória, jogou muito bem, jogador que já esteve emprestado, se eu não me engano, em Itabuna, estava no Atlético de Alagoinhas, é um jogador que tem qualidade, mas é difícil você analisar o atleta que ele é bom no sub-20, é um jogador que tem qualidade no sub-20, quando você pega ele e bota num time mesclado, um time desentrosado, um time que não tem conexão, um time que não tem jogado, falta ritmo de jogo, falta um conhecimento de posicionamento do seu companheiro dentro de campo, né? Falta inversão de posicionamento dentro de campo, o time é muito estático. Então, além disso tudo, a gente contesta o sistema do Carpini. Ontem foi o Djan, o Carpini não viajou para o Maranhão, foi o Djan que foi o treinador. E a gente contesta muito o sistema de Carpini, eu digo sempre, e não é porque eu digo, é porque a gente estuda futebol, é porque os grandes jogadores de futebol, os grandes analistas de futebol sempre falam a mesma coisa. Um time de futebol, ele precisa de equilíbrio. O que é equilíbrio? Você ter bons zagueiros, um que sai mais para o combate ao adversário, um outro mais técnico. Você tem que ter 2 laterais que marquem, que apoiem. Você tem que ter os 2 primeiros meias, jogadores que marquem e que saiam para o jogo, que saibam construir, que marquem bem. Você tem que ter meias que constroem para chegar a bola com qualidade no ataque e o ataque finalizador. Isso é um equilíbrio dentro do time de futebol. E mais uma vez não foi isso que nós vimos ontem na equipe do Vitória. Por quê? Porque o técnico ele pega o Papaterra, bota como primeiro volante, não é volante, ele é um meia ali, né? Pode ser um segundo volante, mas não é um exímio marcador, o cara da primeira construção, não é. Aí ele vem com mais um meia e 4 atacantes, né? 4 atacantes. Aí, gente, fica realmente muito difícil. Quando você tem também atacantes que não, né, como o Carlos Eduardo, por exemplo, que não conseguem jogar, o Oswaldo chegou a uma certa idade, né, o Carlinhos lá dentro da área meio que perdido. Então, assim, um Vitória que fez um jogo muito ruim ontem, e não só pelo Vitória, por causa do adversário, o Motoclube. Sabe quando você pega um time que não tem uma formação tática definida?
um outro clube, você acaba se atrapalhando também dentro de campo. Você pensa que o jogador vai dar um drible, ele dá um passe. Você pensa que ele vai dar um passe curto, ele dá um passe longo. É muito chutão. Aliás, o Vitória também. O Vitória vive muito do chutão. Quando você não tem, e a gente volta a dizer isso, quando não tem um Mateuzinho no meio de campo, quando não tem um Ronald, o próprio Baralhas, o Vitória fica realmente perdido e há uma preocupação. O jogo foi 1-1, o Vitória saiu perdendo de 1-0, o Carlinhos fez o gol no segundo tempo, teve uma grande oportunidade de fazer o segundo gol, o Carlinhos, uma bola pelo alto, o goleiro saiu mal, ele de cabeça com o gol aberto cabeceou para fora, mas a grande preocupação desse elenco do Vitória é o que vem pela frente. O Vitória vai pegar uma Sul-Americana e o Vitória vai pegar o mais importante ainda, o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, gente, é um campeonato muito forte, esse ano está mais forte ainda. Tem muitos jogadores que foram repatriados, tem grandes jogadores nos times do Sul e Sudeste. Os times vêm preparados para fazer uma grande competição. E o elenco do Vitória não é um elenco realmente que você diga assim, bom, eu estou confortável para a primeira divisão. E vejam que o Vitória tem um elenco melhor, no papel do que o do ano passado. E vocês lembram que o Vitória entrou na competição no ano 2024 com aquele time da Série B, ganhou o Campeonato Baiano, mas mesmo assim a gente falava que o Vitória não tinha muita articulação de jogo, faltava técnica em muitos momentos do Vitória. Então o jogo de ontem foi um jogo muito ruim, não foi pouco não. O jogo em si foi talvez o pior jogo desse ano 2025 que nós vimos, e o Vitória totalmente desarticulado, claro, lembrando que era um time que nem o time B era, nem o time reserva era. Alguns jogadores reservas, mas outros jogadores que nem têm jogado pela equipe do Vitória. É complicado, a diretoria do Vitória está vendo isso, não é possível que eles não enxerguem que o Vitória precisa reforçar. Não sei como agora, depois das inscrições fechadas para jogadores, você não pode contratar apenas aqueles que estavam disputando estadual, nem sei se ainda pode, a realidade é essa, e a coisa realmente está muito feia, e só na parte tática agora, no sistema de jogo, é que a gente pode confiar do Vitória buscar resultado contra grandes times no Campeonato Brasileiro. Portanto, minha gente, é isso aí que nós vimos, de Bahia e Vitória ontem, em mais uma rodada da Copa do Nordeste. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.